A nossa leitura, 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs em toda a pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera, de noite e de dia, em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque, quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas, de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Então essa é a leitura do trecho do nosso estudo. Eu sei que
os irmãos, povo de Deus, estavam orando por essas reuniões. Acredito que Deus pode atender os pedidos, as suas orações, para que tenhamos mais uma vez uma reunião de proveito nesta noite aqui. Então já foi dito muita coisa sobre esta carta. E temos aqui bastante detalhes sobre viúvas. A única carta que trata bastante sobre esse assunto. Estou me lembrando desse quadro resumido que temos aqui na parede sobre a epístola. Sobre a época que foi escrita a carta. Este ano 64 da era cristã. Foi o ano do início das perseguições contra o povo de Deus no Império Romano. No mês de junho deste ano de 64, o imperador, na sua loucura, mandou incendiar a cidade de Roma, a capital do império, colocando esta culpa nos cristãos. Naquele tempo, os cristãos eram pessoas salvas, diferente de agora. Nós vivemos num mundo que se chama um mundo cristão, país cristão, mas não confere com aquilo que era naquela época. Naquela época, um cristão era uma pessoa salva. Não tinha nada da confusão religiosa que existe nos dias de hoje. Então, prezados irmãos, quem sabe a intensa perseguição e o martírio de tantos naquele tempo teve como resultado o aparecimento de uma grande quantidade de viúvas entre os crentes. Sendo assim, é muito próprio que o apóstolo, agora que ele estava livre, depois de ter sido preso, durante esse espaço de mais ou menos 3 anos, ele escreveu esta carta, a primeira carta a Timóteo, e a carta a Tito também, que ele deixasse essas recomendações aqui, para aqueles dias e para os nossos dias também. Devemos pensar um pouquinho sobre Timóteo. Esse irmão participou do início da obra de Deus na cidade de Éfeso. Fazia 10 anos que o Evangelho tinha penetrado naquela cidade e por um período de 3 anos, o maior espaço de tempo que o apóstolo Paulo passou numa cidade pregando o Evangelho, aquela igreja foi formada e fundamentada na fé. Mas agora, Paulo pediu que ele permanecesse em Éfeso. Lembramos-nos também daquele encontro de Paulo com os anciãos de Éfeso, em Atos capítulo 20, quando o apóstolo, sendo ele profeta, falou que dentre os anciãos surgiriam homens para atrair o rebanho após si. Nessa altura, tinha acontecido, esses 10 anos tinham passado, tinha acontecido vários problemas, e vamos olhar aqui algumas instruções
para esses anciãos que nos lembram dessa realidade. Então, como já foi dito hoje de tarde, Timóteo, solteiro, aos seus 40 anos de idade, mais ou menos, tendo trabalhado 20 anos na companhia de Paulo, servindo como filho ao pai. Agora tinha esta grande responsabilidade de chegar em Éfeso e transmitir aquilo que ficou escrito e que nós temos em nossas mãos. Então, a primeira parte, até versículo 3, nós temos recomendações importantes sobre como tratar os diversos membros da igreja. Assim, até versículos 1 a 3, temos 5 modos bonitos de tratar os membros da igreja. De versículos 4 a 8, nós temos uma ação bonita dos filhos na velhice ou viuvez dos pais. Aí vamos estudar o lado positivo e tem um lado negativo também, que o apóstolo salienta. Versículos 9 a 10, temos uma vida de testemunho bonito de uma irmã em Cristo. Aí vamos ler também alguma coisa, um lado positivo, um lado negativo e uma solução apresentada. Versículo 17 até 20, nós temos um modo bonito de ir à frente do rebanho de Deus. Fala daí sobre os anciãos. Temos igualmente alguma coisa positiva e alguma coisa negativa e uma recomendação especial. Depois, versículos 21 a 23, temos conselhos especiais a Timóteo. Principalmente três conselhos. Nada de parcialidade, nada de precipitação, nada de descuido com a sua saúde. E por fim, os últimos 2 versículos, nós temos como o caráter de certas pessoas às vezes não se manifesta logo. Assim, vemos, como diz aqui, os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Notando uma diferença, que a palavra homens, no fim do nosso capítulo, significa ser humano. Não significa homem e não mulher, mas qualquer um dos dois. Então, o caráter de certas pessoas, às vezes não é aquilo que parece. Com o tempo aparece. E o apóstolo chama muito a nossa atenção para esta realidade. Então, vamos pensar primeiro, então, nos primeiros 3 versículos, como Timóteo ia tratar os velhos, homens velhos, homens mais jovens do que ele, mulheres idosas, moças mais jovens do que ele e as viúvas também. É importante nós notarmos
a composição ideal de uma igreja de Deus. Temos homens velhos, senhoras idosas, temos um homem de meia idade, aos seus 40 anos, temos meninas, mocinhas, temos jovens, moços, adolescentes talvez. E então, dentro deste pequeno universo, o servo de Deus devia se movimentar, sabendo tratar cada um de uma maneira especial. Talvez a gente ia deixar fora este versículo 3, mas me lembrei também que era um item a mais. As viúvas são uma classe diferente de pessoas. Por terem sofrido a perda do seu marido e por estarem enfrentando talvez uma situação de desamparo e abandono. Porque naquela época era bem diferente a situação familiar, diferente de agora. E as viúvas dependiam do marido para sobreviver. E então Timóteo tinha que tratar elas de uma maneira especial. Mas vamos já dando tempo para os irmãos comentarem alguma coisa até versículo 3 sobre esses cinco modos de tratamento aqui. Seu Carlos, o senhor podia dizer alguma coisa sobre o uso da palavra ancião aqui no primeiro versículo? Sim, a palavra ancião aqui quer dizer pessoa idosa, homem idoso. Não são os anciãos da igreja necessariamente, mas qualquer crente idoso. Seu Carlos, por que um homem como manso, tímido como Timóteo, precisa de uma recomendação dessa? Não o repreendas asperamente. Porque na igreja de Deus surgem problemas, às vezes bastante difíceis de solucionar. E a nossa natureza humana é uma natureza ainda decaída. E precisamos cuidar muito. Então, qual era o conselho para Timóteo? Se lembrar, se fosse meu pai, esse senhor aí, idoso, esse irmão idoso, se fosse meu pai, como é que eu ia tentar resolver esse problema, ajudar ele? Com que palavras? É isso ia ajudar ele. Então, não usar palavras duras, mas falar como se falasse com o pai dele. Seu Carlos, o nosso irmão Moisés falou em outros estudos sobre essa carta e como é apresentada a casa e a família. Sim. E aqui Paulo está instruindo Timóteo exatamente a tratar os mais velhos, né, como pais e mães, né, e os jovens como irmãos. E assim esse ambiente familiar, né, que Sim, se manifesta aqui, né? E realmente eu acho que nós temos provado isto. Desde que Deus nos salvou, muitos de nós, a nossa família já ficou diferente com nós. E encontramos na igreja local uma nova família, onde a compreensão, o amor,
a consideração são tão importantes para o desenvolvimento do crente recém-salvo. Seu Carlos, nós lemos hoje de tarde: ninguém despreze a tua mocidade. Provavelmente seria uma pessoa mais velha que Timóteo, que iria desprezar a mocidade dele, e quem sabe meio áspero com ele. Mas aqui vemos como Timóteo devia tratar os mais velhos. Sim, exatamente. Ainda hoje existe esse pensamento entre a população, que para falar com uma pessoa de 70 anos, tem que ser uma pessoa mais ou menos desta idade, não pode ser um de 20 e poucos. Então, isso que nós estamos vendo aqui é que nas coisas de Deus, a idade não importa. Importa que seja apresentada a palavra de Deus na sua fidelidade. E ela terá que ser aceita, se é por um mais novo do que eu, ou se é por um mais velho do que eu. Não importa, importa que aquele assunto que está sendo tratado esteja bem de acordo com a palavra de Deus. Na minha criação, os meus pais me ensinaram para respeitar os mais velhos e de chamá-los de uma maneira diferente daqueles que eram da minha geração. Sim. Eu tinha como chamar alguém da minha idade pelo seu nome. Sim. Mas uma pessoa da idade do meu pai, eu tinha de chamá-lo de senhor. Sim. Então, estou tentando dizer que devemos respeitar as pessoas de mais idade. É certamente não falar asperamente. Exatamente, Sr. Lindsay. Ainda, para nós, tivemos aqui também este mesmo ensinamento no Brasil, até poucos anos. Hoje em dia, com a difusão do pensamento de que todos são iguais, que ninguém é diferente, ninguém é melhor do que o outro, alguns mais jovens talvez nem sempre seguirão essa orientação, mas era assim também. Quando nós somos jovens, os nossos pais nos levam para cortar cabelo, nos ensinam, tem épocas até de bênção, meu pai, mas quando o irmão mais velho está com o cabelo meio já comprido, como é que se chega nele? Se chega nele com muito amor, com a Bíblia na mão e uma conversa amigável. Então, acho que estaremos seguindo o que temos aqui. A seu Tomás ia falar alguma coisa? Os dois, vamos dizer, os 3 versículos, junto com muitos versículos já estudados e que vão ser estudados, estabelece um princípio muito básico, mas muito importante. O esforço de tratar bem todos os membros da igreja. Isto é fácil quando está tudo bem. Normalmente não está tudo bem. Tem Sim. problemas aqui e ali. Mas manter este padrão, especialmente os mais responsáveis, de um princípio de tratar bem a cada pessoa. Eu acho que é estabelecido aqui esse princípio Sim. é importante. Sim. Por exemplo, os jovens. Como Timóteo ia tratar um adolescente salvo?
diz aqui, como a irmãos. Ele era para se lembrar, como eu trataria um irmão que tivesse irmão meu familiar desta idade. Então assim eu vou tratar este jovem. As moças mais novas do que ele também. Como é que vou tratar elas? Não tem dificuldade. Ele é solteiro. Ela é solteira, é moça também. Se lembra da tua irmã? Como tu tratarias a tua irmã? Trata ela assim. Toda pureza, toda a distância necessária para aquele homem já de moço passando para a meia-idade, ia tratar essas moças com bastante reserva, com uma certa distância. Não ia dar problema nenhum. E também as senhoras idosas. Coisa importante nos lembrar disto. Como a gente trata a mãe? Como a gente trataria a mãe? Então, trata assim a irmã idosa. Ela tem dificuldades que Timóteo não tem aos 40 anos. Ela tem alguma doença, ela tem alguma dificuldade, talvez para entender uma explicação. Usa calma, usa amor. Lembra da tua mãe, trata assim. Honra as viúvas. Honra. É interessante. Honra é respeito e valorização. Principalmente esses dois sentidos. Haveria, como vamos ver aqui, viúvas de várias idades. Algumas da idade dele. Outras idosas, aos 60 anos. Então, respeito bastante com elas. E valorização, dar valor, porque elas... O que acontece muitas vezes? Temos um casal salvo, se dá muito valor para o trabalho do homem, se esquece do trabalho da esposa, se esquece que ele sem ela não seria o que é. Então, Timóteo, valoriza as viúvas. Respeita, valoriza também. E são as recomendações iniciais desse nosso capítulo. Senhor Carlos, em Tiago capítulo 1, o último versículo nós lemos que os membros da igreja deviam visitar as viúvas. Sim. Então, como que um solteiro vai visitar ela, ou outro não seria melhor levar alguém, se é casado, levar a esposa? Sim, para senhor. Não dar constrangimento. Sim, isso mesmo. Eu creio que entra no que o senhor falou no sentido do respeito, para não dar nenhum mal-entendido de parte de ninguém. Eu acho interessante e importante que o irmão afirma praticamente que Timóteo era um solteiro. Eu acho que seu Greg está concordando. E eu acho que a maioria, talvez mais que a maioria dos comentaristas, também tem esta opinião. Ele era um solteiro. Será que a dica, ou uma diquinha não está aqui
no que foi comentado há pouquinho, como há irmãs, as moças como há irmãs em toda a pureza. Seria relevante se ele fosse casado, mas não tanto. Sim. Sim. Então, eu acho que nós podemos continuar com esse pensamento, que era um irmão solteiro. Sim, não há uma absoluta certeza, né? Mas talvez fosse, né? Eu acho que provável. As que verdadeiramente são viúvas, essas mulheres que verdadeiramente são viúvas, são aquelas que não têm nenhum dependente, nenhum filho, nenhum neto, sim, completamente desamparada. Sim. Então, essa honra envolve também sustento, envolve ajuda financeira. Sim, eu acho que mais adiante no versículo 16, nós vamos ter uma declaração bem nítida sobre esse assunto. Sobre o problema não só das viúvas, como da situação da mulher no século I, nós vemos duas palavras que resumem: amparo e ocupação. Amparo e ocupação. Então, todos entendem, né? O amparo é a manutenção das suas necessidades materiais. Então, nós já vamos pensar aqui na obrigação dos filhos e netos. Mas vamos adiantar um pouquinho. Seria os filhos com a responsabilidade pela mãe, ou, que fala em pais aqui, tanto pode incluir a viuvez, como também a época da velhice, quando os pais não podem se manter sozinhos mais. E temos também o marido, que seria o amparo, e temos também o crente, que tem uma viúva na sua família, ele seria o amparo. Por último, temos a igreja. Então, dificilmente ficaria uma viúva para a igreja socorrer. Mas, extra-bíblico, nos nossos dias, temos mais uma coisa. Temos a previdência social. Isso não está na Bíblia, mas é a realidade que nós conhecemos. Então temos quem vai assumir responsabilidade com a viúva? Filho ou neto? Marido, se ela casar novamente. Parentes salvos, previdência social. Praticamente não vai ser necessário a igreja lançar mão de um recurso especial para essa finalidade. Então, irmãos, vamos entrar aqui no versículo 4. Versículo 4. Seu Manuel quer falar uma coisa. Só um pouquinho, Carlos. Naquela época não tinha previdência social. Então, hoje, nos nossos dias, tem esse benefício. É bom dizer isso, tá? Mas naquela época não existia essa. Sim, naquela época não. É isso mesmo. E parece que não é em todos os países que existe a previdência social. Aqui no Brasil existe. Então é o nosso caso que estaremos estudando aqui. Então diz assim, versículo 4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade,
para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Completemos no versículo 7. Manda, pois, estas coisas para que elas ou eles sejam irrepreensíveis. Versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, como eu disse no início, nós temos aqui o lado positivo e o lado negativo. Filhos e netos vão assumir a responsabilidade com a viúva. Mas se não assumir, se um filho crente, uma filha crente, não assumir a responsabilidade com a sua mãe viúva, ou com seus pais na velhice que não pode mais viver sozinho, ele é pior do que o descrente. É o que diz versículo 8. Acho que nenhum crente vai querer ficar situado neste versículo aqui. Seu Carlos, hoje de tarde o senhor tocou no assunto já, mas quem sabe deveríamos dizer que essa palavra piedade no versículo 4 é uma palavra completamente diferente da palavra que estávamos estudando de tarde. Sim. Aqui traz a ideia de uma consideração respeituosa, mas não é a mesma coisa do assunto que estávamos destacando de tarde. Sim. Então, voltando um pouquinho para aquele assunto, em capítulo 4, em outras partes das cartas a Timóteo e a Tito, a piedade é a semelhança de Deus manifestada na vida do crente. Aquele temor, aquela reverência a Deus, aquele desejo de não ofender a Deus, que produz na nossa vida uma semelhança com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo nos seus dias aqui nesse mundo. Aqui nesse capítulo, vamos ver bem o que acontece. Quanto custa criar filhos, ter uma família, providenciar a educação, alimento, moradia, amor, segurança? Quantas noites aquela mãe passou sem dormir, cuidando do seu nenenzinho? Quantas vezes teve que sair correndo para o médico? Quantas vezes, em famílias pobres, a mãe teve que escolher: ou eu como ou dou para o meu filhinho comer? E ela escolheu o meu filhinho. Agora a mãe está viúva e o filho faz de conta que não tem nenhuma responsabilidade. É isto que nós temos aqui. Ter piedade, ter pena, ter consideração, e ainda diz mais aqui: recompensar seus pais. Devolver um pouquinho daquilo que recebeu durante a sua vida. Aquele sacrifício que os pais fizeram para que ele pudesse viver e sobreviver e se criar e se educar, enfim, tudo que tem. Então, irmãos, não vamos nos prender só ao versículo 4. Eu li o 4, li o 7, li o 8 e depois acho que nós vamos pensar no 5 quando pensarmos no 9 e 10,
para ligar com a viúva. Seu Carlos, nos nossos dias de hoje, do outro lado negativo, existe o lar de terceira idade, né? Sim. E as pessoas não querem ter aquela paciência de cuidar uma viúva ou daí por diante, então vamos colocar lá. E aquele benefício que ela ganha lá do governo, com aquilo fica lá. Mas a maioria hoje, no mundo que se vê assim, muita gente faz isso, mas o crente deve ter uma consciência nesse assunto e pensar seriamente nisto, né? Sim. Não é para fazer aquele abandono, né? Não é para fazer. Pensando na necessidade dos filhos recompensar seus pais na sua velhice, nós entendemos que Jacó criou seus filhos, criou José, vamos dizer, pelos seus 17 anos, até os seus 17 anos. Sim. José estava ali no lar sendo cuidado pelos seus pais. Mas também no final da vida de Jacó, José, o filho, assumiu a responsabilidade e cuidou do pai lá no Egito, pelos últimos 17 anos da vida dele. Sim. Foi muito importante, né, esse acontecimento. Seu Carlos, aqui em versículo 5, ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus. Em oração, ou o que quer dizer espera em Deus? Eu creio que devemos notar junto, né? Espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. A viúva, crente, fiel, ela não conta as suas necessidades, não se queixa da sua situação. Ela tem para quem se queixar. Alguém que qualquer hora do dia ou da noite atende ela, Deus. Temos exemplo em Lucas 2 da Ana. Sim, exatamente. Interessante, seu Carlos, nessa passagem que ensina sobre a responsabilidade da igreja cuidar das viúvas desamparadas, que não diz que ela espera na igreja, ela sim. espera em Deus. Sim. Em Provérbios diz, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa da geração em geração. Tudo muda. Tem irmãos que não vão ganhar, as irmãs não vão ganhar contribuição, aí vai ter que ser a igreja mesmo. Tem irmãos que não pagam. Irmãos dedicados à palavra. Irmãos que não pagam a previdência social, você está dizendo? Estão pensando só no dia de hoje? Não estão pensando no dia de amanhã? Estão pensando só em si mesmo? Não estão pensando na sua família, então? É lamentável quando isso acontece, porque o marido, o pai, não pode pensar só em si mesmo. Se foi o tempo dele pensar em si mesmo, o tempo dele pensar em si mesmo era quando era solteiro. Ele tem que pensar na sua família e providenciar alguma coisa para o futuro. Vemos que esse cuidado dos filhos com os pais é um princípio na palavra de Deus, né? Sim. Já em Êxodo 20 nós vemos lá, né? Honra teu pai e a tua mãe. Isso. E Efésios nos repete o primeiro mandamento com promessa.
Alguns irmãos podem me ajudar, versículo 7. É uma exortação para elas, as viúvas, ou uma exortação para os filhos e netos? Eu sei que a versão atualizada não tem a palavra elas. Há uma outra versão da Bíblia que tem a palavra eles. Manda para que sejam irrepreensíveis. A palavra bonito que eu usei no começo, fazendo um resumo do capítulo, é a palavra que se encontra, versículo 4, palavra bom, isto é bom. Se encontra em versículo 10, boas obras. Se encontra em versículo 17, bem, governam bem. Então esse é um bem, um bom, no sentido exterior, sentido de bonito. Existe um outro bom ou bem que é mais no sentido do bem que faz para quem recebe, mas interiormente, não exterior, como aqui. Nesse sentido, temos em versículo 10, bem no fim, se praticou toda boa obra. Aí é aquela bondade que o outro sentiu, que trouxe um proveito para o outro. Talvez não podia ser visto, mas trouxe aquele proveito intimamente. Então, vamos passar para versículos 9 a 10. A viúva no versículo 6 não é salva? Não, a viúva do versículo 6 não é salva. Quase que ia ficando para trás essa observação. É o seguinte, irmãos. Infelizmente, se lembra que quando o povo de Israel saiu do Egito, subiu um vulgo, uma mistura de gente junto, que não eram de Israel. Aquelas pessoas fomentaram a rebelião no deserto. Pode acontecer muitas vezes, infelizmente, de ter um casal na igreja até, e com a morte de um dos dois, seja do homem, seja da esposa, o outro abandona o evangelho, mostrando que ele somente estava sendo carregado pelo seu companheiro, no bom sentido. Parece que esta viúva que vive em deleites, vivendo, está morta. Quer dizer, está morta, quer dizer, já estava morta. Só agora que apareceu, quando ela ficou viúva. Agora está em liberdade, está como solteira, pode fazer o que quer, ir onde quer, não precisa dar explicação para ninguém. Então, ela mostra que ela não é salva. Ela voltou para os prazeres deste mundo. Então, já logo se vê com esta aí, a igreja não tem obrigação de ajudar. Então, irmãos, com isso, pois não. Com isso, a sua pergunta sobre o versículo 7 combinaria mais com elas, então? Ser irrepreensível. Sim, tá. Eles não que elas sejam irrepreensíveis, tá?
Tá bem. Mas para nós olhar versículos 9 e 10, nós vamos olhar junto, mais uma vez, o versículo 5. As características de uma vida com testemunho bonito, testemunho bom. Não é o testemunho do último ano, quanto ela ainda não era viúva. Uma vida, um testemunho de uma vida, anos e anos e anos. Então, versículo 5 diz que ela é uma pessoa que ora muito, uma senhora de oração. Ela é uma senhora que não está se queixando da vida, das necessidades que está passando, a não ser perante Deus. Versículo 9, que ela tenha pelo menos 60 anos. Para mim parece um pouco difícil de compreender que com 40 anos era considerado jovem e com 60 considerado velho. Mas Paulo se chamou Paulo o Velho quando ele tinha mais ou menos 60 anos de idade. E ele coloca aqui as viúvas com 60 anos como pessoas velhas. Se elas criaram os filhos, mas não tem mais filho. Os filhos já morreram. Quem sabe os filhos foram martirizados, morreram por amor de Cristo. Ela está sozinha. Que nem a viúva de Naim. Lembramos daquele caso, né? Que dia tão triste. A saída da cidade de Naim. A viúva, o único filho que era o seu amparo, morto. Mas que dia feliz a chegada do Salvador, do Divino Salvador, para dar vida e resolver aquele grande problema. Então aqui nós temos uma viúva com 60 anos. Ela criou os filhos, mas ela não tem mais filhos. Então, se ela não tem mais parentes, crentes também, a igreja tem a sua responsabilidade com ela. Mas talvez alguém vai querer comentar mais alguma coisa ligado com esses versículos, o 5, o 9 e o 10. Quem sabe o senhor podia dizer alguma coisa sobre essa palavra inscrita? O que quer dizer isso? No versículo 9. Sim. Uhum. Seria feita uma lista, uma anotação, uma lista das viúvas que a igreja deveria ajudar. Sim. Seu Carlos, capítulo 13, versículo 2, nós lemos marido de uma mulher. Aqui em versículo 9 nós lemos mulher de só marido. Pode nos ajudar o lado moral? Sim, lado moral. Exatamente a mesma coisa, né? Em capítulo 3, para o ancião, e aqui para a viúva de 60 anos. Tendo testemunho de boas obras, faz pensar em Dorcas, né? Sim, Dorcas. Uma viúva que estava trabalhando e fazendo o que podia, não estava parada, só dependendo da... E que falta ela fez, né? E Deus interveio. Pois não.
Seu Carlos, como se percebe, antes de ela ficar viúva, que ela não era salva? Aqui não se percebeu. Parece que não. Mas como se percebe? Às vezes não se percebe. Depois da pessoa estar na comunhão da igreja, não é fácil tirar. Se ela não cometeu um pecado grave daqueles que estão relacionados na Bíblia. Uma pessoa pode continuar na comunhão da igreja por influência da esposa, por influência do marido, por influência de um pai ou mãe, e manter uma vida controlada. Então, no último caso, apareceu. Ela vai ter que ficar viúva. O comportamento dela não vai mostrar antes. Não, aqui não mostrou. O senhor entende? Sabe quais são os vários pecados, né, que dão exclusão? Parece que ela não cometeu nenhum pecado que dava exclusão. Estava ali na igreja, foi recebida porque a igreja é de Deus, mas Deus usa seres humanos na sua igreja que podem falhar e receber alguém que não é salvo, porque não conhece o coração da pessoa. Quando uma pessoa quer entrar na comunhão da igreja, olha, corre atrás para entrar. Faz 1000 propostas, mostra tanta mudança na vida, aparente. Depois que está lá dentro, se não é salvo, olha, não é fácil. Então, irmãos, alguém tem pensado assim, ó, diz aqui, mulher de um só marido. E depois, em versículo 14, o apóstolo diz, quero que as que são moças se casem. Aí então surge a pergunta. Essas do versículo 14, que enviuvaram ainda novas, casaram, se enviuvarem novamente, será que elas estão fora do preceito aqui de ter sido mulher de um só marido? Parece que não. Que o sentido seria de um só marido, o sentido que ela era fiel àquele marido que ela tinha. Que jamais se notou que ela tivesse interesse por qualquer outro homem. Somente aquele. Então, assim, nesse caso, poderia ser seu Tomás. E assim que nós interpretamos em 1 Timóteo capítulo 3, homem de uma mulher. Sim. Isto é, há uma só mulher em destaque na vida dele, aquela, sua esposa, não há outra. Sim. Então é o vice-versa aqui, no caso da viúva. Um só homem na vida dela, aquele seu marido. Sim, sim. Mais algum comentário em versículo 10? Veja bem, irmãos, a sua vida, uma moral elevada, os seus filhos, ela criou, a sua casa estava aberta para receber pessoas estranhas para serem hospedadas. Lavou os pés aos santos. Ela fez serviços humildes, serviços
que muitas pessoas não iam querer fazer. De tão humilde, lavar os pés aos santos. Socorreu os aflitos e praticou toda a boa obra. Interessante notar a ordem aqui, seu Carlos. Nós lemos tendo testemunho de boas obras. Quais boas obras? Então temos a lista. Sim. Começando com a criação dos filhos. Então isso combina bem com o ensinamento que já temos visto nesta epístola, da prioridade na vida de uma irmã, de uma mulher salva, a prioridade da criação dos filhos no temor de Deus. Sim. Mais uma vez, seu James, vemos a influência das novas ideias que surgem nesse mundo, onde há o compartilhamento de responsabilidades, né, na criação dos filhos. E aqui nós vemos mais especificamente a mãe ocupada nesse trabalho, mais do que o pai, né? E vamos ver a mesma coisa no versículo 14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governam a casa. A mesma coisa. Sim. Outros irmãos querem participar? A hora vai passando rápido. Queria falar só um pouquinho sobre Ruth, um exemplo. Ah, sim. Ruth, viúva, não era leviana e, além do mais, cuidou da sua sogra viúva. Sim. É só um exemplo do passado. Sim. Nos ajuda, sem dúvida. Então, esse foi o lado positivo, né, dos atributos dessa senhora durante os longos anos de crente. Mas agora temos o lado negativo, não dela, mas de outras. Não admitas, versículos 11 a 13. Não admitas as viúvas mais novas. Então tinha o catálogo com os nomes das viúvas. Não coloca o nome das mais novas. Não coloca. Porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Então, veja a diferença. Versículo 11 está sendo criticado que elas querem casar-se. Versículo 14, o apóstolo está dizendo, eu quero que as que são moças se casem. Como é que fica então? Dá um contraste, um versículo diz uma coisa, outro diz outra. Não é uma diferença. É que, sabe o casamento no Senhor? O casamento do crente com outra pessoa salva. É isso que nós temos aqui. Então, no versículo 11, as viúvas novas, algumas viúvas novas, acharam muito pesado o jugo de Cristo. Não queriam mais o jugo de Cristo. Aniquilaram a sua primeira fé. E resolveram no seu coração, eu vou casar, não importa com quem. Esse era o problema. As de versículo 14, ao contrário. Elas esperaram uma oportunidade de um casamento de acordo com a vontade de Deus. Nem todas as viúvas menos de 60 anos
tornariam-se levianas contra Cristo. Sim. Então, é uma precaução aqui no versículo 11. Não admitas as viúvas mais novas, porque isso pode acontecer. Sim. É que nem essa mulher que vivia em deleites. Sim. Seu Carlos, a viúva, vamos dizer, de 25 anos, tem 2 crianças bem pequenas. Qual era a saída dela? Naquela época? Ou hoje? Aquela época até o dia de hoje. Eu sei que o dia de hoje tem a pensão do finado, tudo isso. Mas naquela época a igreja é responsável a ajudá-la? Ela não teria filhos na idade de ajudar, mas versículo 16, se tem parentes crentes, é para eles ajudar e não colocar o peso na igreja. No versículo 11 encontramos essa palavra novamente, não admitas. Sim. E o senhor já explicou o conceito de uma lista de nomes que realmente a igreja está disposta a assumir o cuidado dessas viúvas. Então, versículo 11 está dizendo, as viúvas mais novas não podem fazer parte dessa lista. Mas será que isso descarta completamente a possibilidade de alguma ajuda temporária? Eu acho pessoalmente que não. Mas a igreja não vai assumir a responsabilidade para sempre. Mas não descarta a possibilidade de alguma ajuda numa situação difícil. Sim, exatamente. Nós vamos notar em versículo 10. Se socorreu os aflitos. Versículo 16. Se algum crente tem viúva, socorra-as. E no fim de versículo 16, se possam sustentar as que deveras são viúvas. A palavra socorrer e a palavra sustentar é a mesmo significado nesse trecho. Então, o socorro não é mensalmente 12 meses por ano. Socorro acontece numa necessidade. Então, eu creio que seria assim, seu Greg. Eu estava pensando exatamente que o nosso irmão Sr. James falou, que a igreja ia ajudar por um tempo. Por um tempo, determinado. Sim. Caso de socorro, né? Hoje em dia, ainda existe olha, eu não tenho absoluta certeza, talvez algum irmão aqui sabe, se ainda existe a pensão total para uma viúva de 25 anos, por exemplo, seu exemplo, né? Mas futuramente não vai haver. Vai haver um pequeno auxílio durante alguns meses, ou um ano ou 2, até que ela arrume um emprego. Depois ela cai fora. Mas as de idade continuarão aqui recebendo a previdência, como de costume. A possibilidade de uma viúva casar novamente é um assunto muito pessoal para ela contemplar. Sim. Não íamos legislar alguma coisa, mas ela tem muita coisa para pensar, contemplando o segundo casamento. Porque, por exemplo, os filhos que ela já tem, o que eles vão pensar. A possibilidade de casar, vamos dizer, um mês depois do falecimento do marido. Ela tem que tomar cuidado do testemunho dela. Sim. Tem vários assuntos que surgem. Sim, sim. Impressionante que
não há instrução aqui para os viúvos, só para as viúvas, né? Mas me parece que seria o problema que já foi falado, do que a viúva não trabalhava fora, que a mulher não trabalhava fora. Tempo de moça, ela dependia do pai. Tempo de casada, ela dependia do marido. Agora, viúva, como é que vai ser? Se ela tem parente crente, mas também manter uma família, outra família, manter aquela família da viúva, nem sempre é fácil também. Mas então a gente diz, mas a igreja, já pensou que quantia de dinheiro precisava na igreja? Na sua igreja local, tivesse que sustentar uma família, uma viúva com alguns filhos, 2 famílias, assim? Convém a gente pensar nisso. Então, vemos que disse o apóstolo, não se sobrecarregue a igreja. Eu acho este princípio muito importante, seu Carlos. O senhor já explicou que só no último caso a igreja vai ajudar. Porque a igreja pode fazer muitas outras coisas com o dinheiro para promover a obra de Deus. Então, o senhor podia dizer alguma coisa sobre este princípio, o cuidado necessário com o dinheiro da igreja para fazer o máximo para investir o dinheiro na obra de Deus e não em outras coisas desnecessárias. Às vezes me parece que é muito fácil comprar isso, comprar aquilo com o dinheiro da igreja. E mais alguma coisa, aquele excesso às vezes na hora de uma conferência. Muito fácil gastar um horror de dinheiro. Mas não é a prioridade de uma igreja. A prioridade é usar o dinheiro para promover a obra de Deus. Sim. Com isso, nós já podemos passar para o versículo 17, sem deixar de falar neste assunto. Vejamos bem agora. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. A palavra salário aqui não é tanto no sentido que a gente conhece como um pagamento igual todos os meses. A palavra salário aqui é recompensa. Recompensa. Aí nós temos na igreja alguns anciãos e eles trabalham. Eles tiram muito tempo no seu serviço para Deus. Então, nós vemos aqui como eles estão trabalhando. Eles devem receber alguma ajuda da igreja. Não como salário, mas como uma recompensa por alguma coisa. Mas como o seu James tem falado, se queima uma lâmpada no salão, não é caro uma lâmpada.
R$12, talvez, essas lâmpadas mais... Não das mais comuns, mas umas regulares, né? As brancas. Eu mesmo posso comprar, o crente pode, quem viu queimado pode comprar e colocar. Dificilmente isso acontece. É pegado do dinheiro da igreja para comprar aquilo ali. Meus irmãos, eu acho que nós estamos perdendo muitas oportunidades de receber um galardão. Muitas oportunidades, coisas que nós podemos fazer, que nós podemos gastar. E como o nosso irmão diz, olha, se for para mim, eu vou, digamos, por exemplo, comprar um tapete para a porta. Se for para minha casa, eu vou olhar 2, 3 lojas ou mais, comparar o preço e a qualidade e ver qual é melhor. Se é para o salão, não importa. Compra o mais caro, tem dinheiro. O dinheiro que o povo de Deus coopera, que o povo de Deus coloca secretamente no primeiro dia da semana, é para o progresso do Evangelho. Então, o progresso do Evangelho é muito necessário. Precisamos fazer folhetos, precisamos alugar uma peça para pregações, precisamos ajudar algum pregador que se deslocou não sei quantos quilômetros para vir aqui. Então, eu acho que seu pensamento é mais ou menos este. Mas faça mais algum comentário. Eu gostaria de ouvir os outros irmãos sobre este assunto. Eu penso muito nisso. Eu acho muito fácil, às vezes, gastar o dinheiro da igreja em coisas desnecessárias à luz da eternidade. E essa passagem mostra o cuidado necessário e a responsabilidade que os anciãos têm neste assunto. Sim. Eu quero fazer uma pergunta. Quais são os gastos desnecessários? Exemplos? A gente precisava conviver numa igreja local para saber os gastos desnecessários naquela igreja local. Irmão, quando eu vou comprar para mim, para minha família, como é que eu faço? Quando eu vou comprar com o dinheiro da igreja, como é que eu faço? Tem diferença? Se tem diferença, está mal. Eu devo ter, com o dinheiro de Deus, o mesmo cuidado que eu tenho com aquilo que eu gasto do meu bolso. Ou mais cuidado ainda. Seu Carlos, nós podemos ser colaboradores, podemos procurar o ancião, e olha, eu gostaria de comprar isso, e deu. Não precisa ser da igreja. Tem muitas coisas que muitos irmãos aí estão segurando o bolso. Muitas coisas, é só eles pensarem, tantas coisinhas. Às vezes uma ida para buscar a irmã, estão pedindo auxílio para pagar gasolina, e para outras coisas não precisa. Sim. Então, o que acham os irmãos sobre o ancião? Quer alguém me falar? Queria responder a pergunta do Benício. O que é gasto desnecessário? O salão, graças a Deus, está tudo em ordem, né? Está pintado, está bonito, foi reformado. Não, mas nós temos que fazer de novo, colocar de novo. Nós vamos gastar mais 2, 3 mil aí de novo, que não precisa, né? A grade está pintada, mas vamos pintar de novo, não precisa.
Tem 2 anos que pode passar lá, que ela vai estar boa, só dá uma limpeza nela. O chão lá na rua de novo. Isso são gastos necessários. Vamos fazer outra coisa. Não, tem que comprar isso, aquele outro. Mas dá para ver como está a caixa, se dá ou não dá. Tem muitas coisas que a gente pode controlar. E muitas vezes, eu confesso, tem gastos que é desnecessário. E esse livro caixa, seu Carlos, é para ser lido quando? Sim, mas eu tenho uma pergunta antes, na frente, que eu gostaria de uma resposta. Não vamos esquecer. É isto que nós temos aqui, que a igreja deve ajudar alguns anciãos que trabalham exaustivamente na palavra e na doutrina, ou não? É isto que temos aqui. Este é o assunto. Sim. Eu acho que nós nos afastamos muito deste assunto. Eu, quando criança, me lembro de anciãos. Como todos nós sabemos, 2, 3 tinham carro. Eles faziam visitas pagando passagem de ônibus, homens relativamente pobres. Sim. A igreja ajudar nessas passagens seria um cumprimento desses versículos aqui. Eu acho que este é o nosso assunto aqui. Isso mesmo. O assunto pode se ampliar e pode se tornar um pouco constrangedor. Sim, sim. Seu Carlos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós lemos dos anciãos o trabalho. E o que diz aqui? E que os tenhais em grande estima. Sim. Não fala nada do dinheiro. Em Tessalonicenses. Sim. 1 Tessalonicenses 5. Sim. Mas aqui sim. A duplicada honra seria essa estima e, quem sabe, ajuda financeira. Porque nós temos aqui a citação da Escritura, né? Creio que a citação da Escritura é que reforça o pensamento de uma ajuda financeira para aqueles que todos estão vendo. Que nem eu disse, como é que a gente vai saber se a gente não convive na igreja local? Quem convive na igreja local é que sabe. Cada igreja, né? Quem chega de visita não tem condições de responder certas perguntas. Então, sendo assim, não devia ser o ancião que controla o caixa da igreja? Será que ele mesmo ia pegar para si, por conta própria, para cumprir o que temos aqui? Mas se fosse outros irmãos, ter toda a confiança, seria mais fácil de ele receber essa ajuda, que aí os outros iam ver como ele está trabalhando, como ele está gastando, e então vamos cooperar com ele, com uma certa quantia. Eu concordo que um só irmão nunca deveria controlar o dinheiro. Nós sempre queremos, para proteger os nossos queridos irmãos, nós queremos ver pelo menos 2 irmãos trabalhando. Quanto quem deveria controlar o dinheiro da igreja, eu acho que a única passagem relevante que nós temos seria Atos capítulo 11, onde nós lemos do socorro que os irmãos mandaram para a Judeia, o que eles com efeito fizeram enviando-o aos anciãos.
por mão de Barnabé e Saulo. Então acho que isso nos ajuda, que os anciãos ficam responsáveis pelo dinheiro da igreja. Um ancião sozinho não faz as compras dele, que o dinheiro não é dele. Ele sempre tem comunhão com os outros anciãos. Ele nunca decide sozinho se vamos comprar aquele custo de R$2.000 e eu vou comprar e está pago porque eu tenho o caixa na minha mão. Não é isto. A gente faz uma reunião, tem uma comunhão uns com os outros. Para isso não é só um ancião, há mais que um. É bom que exista mais, mas há sempre uma comunhão naquilo. Não é feito por um sozinho. Há mais de 35 anos foi isso que o senhor ensinou no Verde Espaço, no seu folheto dele. 35 anos? O senhor mesmo que escreveu. Tanto tempo assim? Há 35 anos o senhor escreveu ensinando exatamente isso aí, sobre os verdes espaços ali. Sim. Sobre a leitura, para não ter esquecimento, que deveria ser mensal, porque senão passava 3, 4 meses, a gente esqueceria. O senhor mesmo. Sim, acredito. Então, irmãos, quer dizer que temos 2 anciãos na igreja, ou 3 talvez. Então eles combinam que vão ajudar o fulano ou o beltrano. Essa é a ordem. Muito bem. Acredito, Sr. Carlos, neste assunto tão sensível, melhor os 2 irmãos orar e pedir a direção de Deus na parte financeira. Isso não tem dúvida. Muito melhor mesmo. Mas será que está sendo feito isso, irmãos? Que os anciãos que trabalham arduamente estão sendo ajudados? Eu tinha de retroceder 70 anos para criar um exemplo disto aí, quando eu era criança. Sim. Eu estou muitos anos em comunhão com poucas igrejas. Eu nunca soube de algum ancião receber algo, mas eu posso realmente aceitar prontamente, especialmente, vamos dizer, 30 anos atrás, em Porto Alegre, Cachoeirinha, um irmão fazendo visitas precisava de uma passagem. Sim. E teria um direito. Agora, eu não me lembro de ouvir isto acontecer. Então, estamos tratando algo que aqui é permitido, orientado, dificilmente usado em nossos dias. E uma das qualificações do ancião é não avarento. Então, por natureza, ele não vai querer exagerar nisso. E no mundo moderno, graças a Deus, entre nós não temos tanta pobreza como antigamente. Sim. Então, dificilmente isso vai ser necessário, mas vendo um caso, seria ótimo, mais do que apropriado, ajudar. Mas eu estou imaginando muitas vezes irmãos espirituais, com a confiança da igreja, alguém sugerindo isso, o irmão ia dizer, não, eu não preciso, melhor mandar para fulano para promover a obra de Deus. Seu cara, sim. Eu vou fazer 2 perguntas para o senhor. Pois não? Alguns irmãos que não são anciãos, no caso, se combinarem para fazer um gasto, colocaram ar-condicionado, coisa assim, sem o dinheiro da igreja, aqueles irmãos. Isso está certo ou está errado? E quantos anciãos pode ter numa igreja? O senhor falou até 3, não pode ter 4? Pode, sim. Não, acho que não há um limite. A sua primeira pergunta, irmãos se combinaram para fazer uma despesa
eles iam pagar? Sim. Sem dinheiro da igreja, deles próprios. Mas mesmo assim eles têm que combinar com os anciãos. Sim, senhor. Mesmo. Sim, sim. Aí tá. Eles têm que combinar. Porque os anciãos estão ali para observar pelo bem-estar de todos e o bom andar da obra de Deus. É importante saber a maneira que foi comprado também, né? Sim. Vamos adiante, que tá quase terminando o nosso tempo. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo com parcialidade. Foi muito forte este conjuramento aqui. Diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, diante dos anjos eleitos. Então, Timóteo teria que ver perante Deus a atitude certa que ele devia tomar para aqueles que estavam pecando. Seu Carlos, tem uma pergunta aqui, à esquerda. Sim. É uma pergunta sobre o versículo 20. Timóteo, eu entendo, ele era servo. Ele não era ancião em Éfeso. Ok? Sim. Versículo 20 diz, aos que pecarem. Ele está falando aqui de anciãos ou de qualquer membro da igreja? Acho que é anciãos. É isso? Pode ser. Tá. E aqui diz, repreende-o na presença de todos. O que foi? O senhor Henrique falou. Só... O senhor falou que não? Quem peca aqui no versículo 20? Acredito que não sejam os anciãos que pecaram. É isso que eu perguntei. São os que acusaram os anciãos. Tá bom. É isso que eu queria saber. O senhor concorda? Há 2 maneiras de pensar aqui. Tá. Eu tinha mais uma pergunta. Pois não. Essa repreensão na presença de todos era perante a igreja ou era perante os anciãos, se fosse um ancião? Você entendeu? Entendi. Sou meio lento. Repreende aqui é diferente de repreende em versículo 1. Aqui é uma maneira de demonstrar o verdadeiro caráter do homem, nesse caso então do homem que acusou, dos homens que acusaram. Seria motivos, né? Por que isso foi feito? Então, não aceites acusação contra o presbítero. Aliás, versículo 20. Repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. A acusação, em versículo 19, foi uma acusação pública e formal. Não foi uma simples acusação, foi uma acusação como se fosse diante de um tribunal. Então, o refutar dessa acusação teria que ser feito perante os mesmos que ouviram a acusação, com o desmascaramento do verdadeiro motivo e caráter por que a acusação foi feita. Seu Henrique? Qual é o problema?
Ou não era para aceitar a acusação contra o ancião ou o presbítero. Sim. Que é, aliás, comum. Sim. Mas o acusador tinha de ser examinado, provado falso. Sim. Era para ser repreendido na presença de todos. Não é o ancião que falhou, não é o ancião que tem de ser repreendido, é o acusador falso. Sim. Seria difícil para Timóteo, porque Paulo lembra ele de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que estão presenciando tais coisas, tais atos, né? É para ver quão sério é a acusação falsa contra o ancião. Sim. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então aqui nós temos os três deveres para Timóteo. Não ser parcial. Não ter preconceito. Não ser precipitado. E não descuidar da sua saúde. Talvez não seria o caso de Timóteo, mas em nossos dias, a parcialidade, o preconceito, pode ser um fator prejudicial. Quem foram os que pecaram? Quem foram os que acusaram os anciãos? Um era meu irmão. Então não vou falar nada. Sabe, essa é a parcialidade. 2 irmãos na comunhão da igreja, né? Um era meu irmão, então não vou falar nada. Então, na igreja de Deus, as relações familiares não mandam. São as nossas relações com Deus e o mais. Nem parcialidade, nem preconceito. Olha, porque aquele ali, não gosto dele por causa de um jeito que ele tem. Vou aproveitar, acusar ele, chamar ele também aqui nesse dia para falar desse assunto, dessa acusação que houve. Respeito não aprova o erro, né? Corrige. Então, o fato de anos serem amigos não quer dizer que eu não vá chamar a atenção do mais novo, né? Ou o mais novo conversar com o mais velho. Então já fechou a hora. Então os últimos 2 versículos está reforçando esta ideia de não haver precipitação, porque em alguns homens dá bem para ver o seu pecado, noutros
vai demorar muito, só com o tempo que vão aparecer. Então, Timóteo não podia usar de precipitação. Se você gostou Muito deste obrigado vídeo, a todos. deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.